Você teria coragem de fazer um estudo clínico controlado? Mas essa decisão não pode ser tomada assim, né? Assim, eu não teria. Não pode ser tomada assim. Existe um caminho, um percurso da ciência, com estudos de fase 1, exato, fase 2, fase 3, que deve ser seguido. Esse trecho aqui que está repercutindo muito. Essa aqui é a filha do Drauzio Varela. Ela não gosta que seja chamada de filha do Drauzio Varela. Eu não sei qual que é o problema de ser chamado de filho de alguém que é bacana e ela é bacana também. Enfim, eu estou falando isso, chamando ela de filha do Drauzio Varela exatamente porque isso parece incomodá-la, mas não é um elogio, mas é a Mariana Varela, que tem uma carreira própria também. Mas, Vitor, me explica assim, me chamou a atenção. Isso aqui não deveria ser uma escolha subjetiva, isso deveria ter um protocolo. A dúvida ética é clara e também humana. Como é que seria 30 pessoas? Você teria coragem? Eu não posso chegar, não, eu vou fazer isso, como a própria doutora falou, de acordo com a minha ética. Não pode ser a sua. Eu não posso ter uma ética particular, nem o Vinícius, nem nenhum de nós, que aí a gente está lascado. Mas, por favor, se você puder contextualizar isso aqui, manda bala. Bom, primeira coisa, assim, eu acho que a gente tem que, de uma maneira ética, digna e consciente, parabenizar tudo que tem sido feito em termos de avanços e estudos, não só com a doutora Tatiana, como qualquer pesquisador, principalmente dos pesquisadores brasileiros, que não deixam de ser um orgulho nacional, né? O que a doutora Tatiana coloca aí é uma questão ética que revela uma grande preocupação dela, e ela tem toda a razão em ter essa preocupação, se é ético a gente colocar um estudo, um grupo de pacientes usando a droga ativa, a polilalamina, e um grupo placebo. É uma preocupação extremamente válida dela, e essa resposta não é simples, né? Eu tenho uma opinião, o Vinícius tem outra, você tem outra, cada um daqui da audiência vai ter uma opinião, e se a gente deixar a coisa andar sem um parâmetro, a coisa cai para confusão, como você está bem pontuando aqui na sua introdução. O que acontece é o seguinte: os estudos clínicos, eles são feitos através de controles. Então, os controles dos estudos clínicos passam por inúmeros passos. Um dos passos é uma questão chamada Comitê de Ética de Pesquisa, CEP. O que é um CEP? É um grupo multidisciplinar com várias pessoas. Você tem especialistas, você tem médicos, você tem advogados, você tem representantes da sociedade civil, você tem um grupo de pessoas que está autorizado pela instância federal a responder a esta pergunta da doutora Tatiana, que é extremamente válida. Por que surgiram esses grupos, esses CEPs, esses comitês de ética de pesquisa? Deixa eu fazer uma digressão. Quando a gente acabou, quando a Segunda Guerra Mundial acabou, nós vimos as atrocidades feitas pelos médicos nazistas com os prisioneiros, com os judeus, né? Isso levou a um primeiro pacto de humanidade em 1947. Em 1964, criou-se o Conselho de Ética de Helsinki, em 1964, aonde se determina para a proteção e o bem-estar do paciente o que pode e o que não pode ser feito numa pesquisa clínica. Essa é a guia base de toda a pesquisa clínica.
Esse consenso de Helsinki ele é periodicamente atualizado, e a última atualização aconteceu em 2024. Por que é atualizado? Porque você tem drogas novas, mecanismos de atuação novos, você tem doenças novas, você tem condições e você precisa atualizar esse tratado de Helsinki. Toda pesquisa clínica no Brasil, ela deve seguir parâmetros pré-determinados, públicos, que estão no site da Anvisa. Tem toda uma regulamentação, qualquer um pode entrar no site da Anvisa e ver qual Vitor, é... mas resumindo, ela falou bem, falou mal, ela falou bobagem, eu queria que você... Não, ela coloca uma questão ética importantíssima, né? Do placebo ou não para quem tem um dano medular e que pode eventualmente se beneficiar da polilamina. Tá, isso está correto ou não? Está corretíssima essa pergunta. A resposta que deve ser dada é pelo Comitê de Ética. Todo protocolo precisa necessariamente ser submetido a este Comitê de Ética, para que esse Comitê de Ética, juntamente com ela, decida se isso pode ser feito ou não. Ela deu uma opinião pessoal dela, que é válida, extremamente válida. Mas a decisão final cabe a um comitê de ética regulamentado no Brasil que vai decidir. Doutora Tatiana, você pode ou não fazer isso. Então. Quando ela chega e fala isso, ela pergunta, qual que é a resposta? Simples, ela pode ou não fazer isso? Não é simples, Kiko. Ela pode fazer ou pode não fazer, mas ela pode fazer em determinadas condições. Ou ela pode fazer livremente. Deixa eu te dar um exemplo do que acontece em uma condição, né? No final da década de 70, início de 80, a gente teve o aparecimento de uma doença chamada AIDS, que naquela época não tinha cura. Começou-se a procurar medicamentos que pudessem ser eficazes, e aí se fez um monte de estudos para ver quais os medicamentos eficazes. Um dos estudos determinou que um remédio chamado AZT era eficaz. Como é que isso foi feito? O estudo tinha um protocolo, como deve ser, extremamente rígido, critérios de inclusão, critérios de exclusão, quem pode tomar, quem não pode, como se vai ter um braço placebo que não vai ter atividade nenhuma. E os investigadores não podem ver os dados do estudo até que esse estudo se complete. Porém, o comitê de ética da época daquele estudo requereu o seguinte: investigadores, vocês façam um comitê externo independente de cientistas especialistas que possam periodicamente ver os dados e aí dizer para vocês se há alguma mudança ou não no protocolo. Qual é o final dessa história? Na metade do estudo programado, o comitê independente verificou que o benefício do AZT para aqueles pacientes era muito grande, era indubitável, ninguém teria dúvida. Então o estudo acabou na metade e começou a ser usado comercialmente a medicação.